professor! Olá, professora! Seja bem-vindo ao canal Educação, um canal feito para você com sempre novidades e com aulas, excelentes. E no vídeo de hoje, o terceiro vídeo dessa série sobre produção textual, eu vou falar sobre reescrita. Porém, vou trazer a melhor sugestão para você aí na sala de aula trabalhar a reescrita. Pensa numa proposta muito boa. Nos vídeos anteriores, o vídeo número 1, número 2, eu trouxe aí 10 estratégias, até engasguei, 10 estratégias para trabalhar a reescrita. E no vídeo de hoje é a 11ª, porém, ele é a melhor estratégia para você lá na sala de aula. Então, siga a risca a estratégia de hoje e tenha sucesso lá na sala de aula. Sem delongas, vamos começar a nossa aula. Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e tenho esse canal, Educação. E vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre reescrita, recuperar aí o que a gente foi aprendendo nos vídeos anteriores, né? Existem dois tipos de produção textual, né? A gente tem a reescrita e a gente tem o texto de autoria, né? A reescrita, quando a gente trabalha a reescrita, a gente parte primeiro da reescrita, porque o texto de autoria requer maior habilidade da criança, né? Ele é mais abstrato. Então a gente parte primeiro da reescrita. E a reescrita a gente precisa desenvolver na criança essa capacidade de sintetizar os fatos essenciais da história. É isso que a gente precisa resgatar, que a criança guarde os principais fatos de uma história e consiga transcrever ali para o papel, na ordem que nós somos contando a história. A reescrita nada mais é que você contar uma história e a criança ter a capacidade de reescrever aquela história que você contou, garantindo os fatos principais. Dentre os exemplos que eu citei, aí de propostas para trabalhar a reescrita, o texto coletivo é muito bom, tá? Todos nós, professores, que já temos bastante experiência na sala de aula, nós sabemos que é muito bom trabalhar a escrita coletiva, onde as crianças vão dizendo e nós vamos escrevendo ali na lousa. Depois, é bom acrescentar que dá para trabalhar em duplas, em trios. Por quê? Quando você trabalha em duplas, em trios, um vai ajudando o outro para guardar os fatos principais de uma história. Um vai relembrando o outro do que é para escrever. Então você pode usar também essa estratégia de organizá-los em duplas, em trios, numa reescrita. Agora, eu vou trazer para você uma estratégia chamada elencar os episódios principais. Ela é uma das melhores, porque vai garantir com que a criança não pule os episódios. Vai garantir com que a criança trabalhe numa sincronia daquela história que você contou. Vamos conhecer? 11ª estratégia. Elencar os fatos principais do texto. Como que você faz com essa estratégia? Inicialmente, você vai contar uma história lá dentro da sala de aula, né? Quando você termina de contar essa história, você vai elencar na lousa os fatos principais, mas junto com os alunos. Vocês vão elencar. O que aconteceu primeiro? Coloca número 1. O que aconteceu em segundo lugar? Em terceiro. Porém, não se pode escrever uma frase. Quanto menos palavra, vai ser melhor, porque a sua intenção não é deixar prontinho ali para o aluno, e sim só para ele se lembrar, como se fosse um lembrete. Então, o que é importante?
Terminou a história, as crianças vão lembrando os fatos e você coloca em ordem na lousa. Porque quando a criança receber o papel para escrever a história, ele pode olhar na lousa e consultar qual seria o próximo episódio a escrever. Certo? Agora, eu quero fazer com você essa estratégia para você entender melhor como deve ser feita na sala de aula. Trouxe uma historinha muito legal para contar para vocês. Vou deixar ali junto com o meu vídeo que vocês podem utilizar na sala de aula, tá? Conte para as crianças, no Data Show. Vai ser muito legal, eles vão gostar. Vamos lá? Vamos fazer essa estratégia? Então, só um minutinho para me organizar aqui. É essa história. Uma história com 1000 macacos, da Ruth Rocha. Opa! Só vou puxar minha telinha aqui pro canto, que aí vai ficar mais fácil. Uma história com 1000 macacos. Lá na minha terra morava um grande cientista, o Dr. Eduardo Quaresma. Ele estava tentando descobrir a cura de uma doença ou a cura de uma porção de doenças, nem sei. Sei que o doutor, uma vez, precisou arranjar alguns macacos para fazer a experiência. Na minha cidade não tem jardim zoológico, e mesmo que tivesse, eu acho que os zoológicos não andam dando macacos assim, sem mais nem menos. Por isso, o Dr. Quaresma mandou um telegrama para um amigo dele, lá na Transamazônica, um tal de Jeremias não sei do que. É muito importante para você, professor, resgatar o que é o telegrama. Nossas crianças não conhecem. E é importante aí resgatar o que é o telegrama e como ele funciona. O telegrama era assim: preciso de macacos para experiências. Mande 1 ou 2 macacos. Abraços, Quaresma. O Zeca é o nosso telegrafista. Ele é meio desligado, distraído, sabe? Mas mandou o telegrama e o doutor Quaresma ficou esperando o resultado. Olha o doutor Quaresma esperando. Um dia chegou pelo trem das 2 um grande engradado endereçado ao doutor. Olha lá. É 1 ou 2? Não, um monte de macacos. O doutor ficou espantado, porque no engradado vinha uns 10 ou 12 macacos. Ora essa, que exagero do Jeremias, pensou o doutor. Mas o doutor ficou satisfeito, porque podia começar suas experiências. Acomodou os macacos num galinheiro, para grande espanto das galinhas, e começou o seu trabalho. No dia seguinte, pelo trem das 2, chegou mais um engradado para o doutor, com mais 10 ou 12 macacos. Quando a encomenda chegou, o doutor apavorou. Será que o Jeremias ficou maluco? Mas guardou os macacos como pôde e prosseguiu nas experiências. Só que no dia seguinte, e ao dia seguinte, e nos dias que se seguiram ao dia seguinte, todos os dias pontualmente, pelo trem das 2 chegava um novo carregamento de macacos. O doutor começou a ficar desesperado. Que será que deu no Jeremias? E resolveu falar com o Zeca e verificar o telegrama que ele havia mandado.
e caiu das nuvens quando o Zeca mostrou o texto do telegrama a ele. É isso, seu doutor. Mandei o telegrama direitinho. Ó o telegrama lá, ó. Telegrama, destinatário Jeremias da Silva, Transamazônica, Preciso de macacos, experiências, Mande um o. Não é o. Ficou parecendo um zero. Mande 102 macacos, Abraço, Remetente, Eduardo Quaresma, Ai, 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 ai. Então foi isso. Em vez de um ou dois, o Zeca escreveu 102 macacos. O caso era grave. No quintal do Dr. Quaresma já havia uma verdadeira macacada. Os meninos passavam pela casa do doutor e apontavam: é ali que mora o doutor dos macacos. O preço da banana na cidade ficou caríssimo, porque o doutor comprava tudo que era banana para alimentar a macacada. O doutor resolveu passar outro telegrama urgente para o Jeremias. Foi ao correio falar com o Zeca. Seu Zeca, preste bem atenção. Vamos mandar um telegrama ao meu amigo dos macacos. Escreva aí: pare de mandar macacos. Mas, seu Quaresma, não é melhor explicar direitinho, que é para ele entender? Não, pare de mandar macacos. Ficou muito bem explicado. O Zeca tomou nota e enviou o telegrama: não pare de mandar macacos. Eita, eita, eita. Opa, até pulei. Aí é que os macacos não paravam de chegar nunca mais. Todos os dias, pelo trem das 2, chegava um novo carregamento. O doutor já tinha tentado soltar alguns no mato, mas eles voltavam para a cidade e faziam as maiores loucuras. Já tinha dado macaco a tudo que era amigo, mas as mulheres dos amigos nem falavam mais com ele. Eita, eita, eita. E o doutor voltou mais uma vez ao correio para falar com o Zeca e pediu para ler o texto do telegrama, que era assim: telegrama, destinatário Jeremias da Silva, Transamazônica, Não pare de mandar macacos, Abraços, Remetente Quaresma, Eu nem vou contar para vocês o que o doutor disse para o Zeca. E no dia seguinte, quando o trem das 2 chegou, com mais um carregamento de macacos, enquanto os empregados da estação tiravam os macacos por um lado do trem, ai, 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 o doutor Quaresma embarcava pelo outro. Nunca mais ninguém da minha cidade ouviu falar do doutor. E os macacos? Bem, quando o doutor fugiu da cidade, deixou uma carta com cópia para todo mundo. A carta dizia assim: eu vou me embora dessa cidade, mas deixo todos os meus bens para o meu querido amigo Zeca, telegrafista Eduardo Quaresma. E assim o Zeca recebeu de presente os bens do doutor, a macacada toda. E até hoje o Zeca é babá de macaco. Gostaram da história? A história é muito gostosa para contar na sala de aula, né? E bem divertida. Voltando para as nossas transparências. Essa história eu contei para vocês. E disse que logo depois que a gente conta a história, é necessário elencar os fatos principais, né? Então,
na própria lousa eu começo a elencar. Fatos principais. Primeiro, o cientista queria encontrar a cura. Eu não preciso ficar explicando. Só cientista queria encontrar cura. 2. Precisou de macacos. Um outro fato. E logo depois mandou um telegrama. Quarto episódio. O telegrafista era desligado. Isso é importante. Por quê? Vai conseguir organizar melhor a história se a criança falar que o telegrafista era desligado. Aí as pessoas vão entender melhor o porquê ele erra na hora de mandar a mensagem. 5. Chegou o engradado de macacos. Não preciso falar a quantidade, só para a criança entender. E poder colocar, chegou o engradado de macacos. 6. Todo dia vinha mais macacos. Uma outra coisa para a gente saber que continuou vindo macacos. 7. Telegrama pedia 102 macacos. Aí foi a hora que ele descobriu. E 8. Mandou outro telegrama. 9. Continuou vindo mais macacos. E ele descobre, telegrama foi errado novamente. Doutor fugiu da cidade e o telegrafista herdou toda a macacada. No máximo de 10 tópicos, 12, fica a seu critério. Você viu que dessa forma fica bem mais fácil, suave. Eu faço frases bem pequenas para a criança não se perder. Agora eu entrego a folha e deixo as crianças escreverem com suas palavras a história. E eles podem consultar lá na lousa a sequência dos fatos. Por quê? É uma estratégia para que ele garanta esses episódios. Uma estratégia muito importante. Assim, a criança vai conseguir estruturar melhor o seu texto. Porque quando a criança está escrevendo, ela tem toda a sua dificuldade da escrita, né? E a reescrita é uma questão de treino. Até ele conseguir reestruturar aqui na cabecinha dele os episódios. Futuramente, quando ele conseguir guardar os fatos principais, você não vai precisar mais elencar os episódios. Porém, essa estratégia você faça, é uma das melhores. Ela garante um melhor desempenho na produção textual das crianças. Fique tranquilo, a criança não vai copiar essa lista, ela só vai olhar. Isso vai auxiliar na questão dela de leitura, né? E ela vai ter que ver o item para poder escrever ali e organizar o seu parágrafo, tá bom? Isso é excelente para você garantir os episódios principais. Finalzinho, só para a gente finalizar aí, não esqueça de deixar sempre registrado esses fatos ali na lousa, né? Durante o processo de produção. Faça a leitura dos fatos com a criança para poder ajudá-los, tá? E depois solicita a reescrita. No caso de dúvida, se eles tiverem, eles podem olhar e consultar. Essa é a melhor técnica para trabalhar a escrita. Faça. Confere. Você vai realmente gostar. Tchau. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Continuem acompanhando o canal Edu Educação. Tchau, pessoal.